Galera, com esse novo lançamento da nova temporada de Tensei, muita gente fica se perguntando até onde vai cada um dos personagens de Tensei, como que eles evoluem, a mudança de forma deles. Bom, é isso que a gente vai ver aqui hoje. Eu separei pra vocês os personagens principais. Não vou falar de todos da obra, porque senão ia ficar um vídeo de 2 dias. Brincadeiras à parte aqui, a gente vai ver cada um dos personagens principais, principalmente ligados ao Rimuru, e o Rimuru também, no final dos contos, como eles evoluem, explicando tudo direitinho, qual é a mudança deles a partir das evoluções, beleza? Então já pega aquela tua pipoquinha, teu suco e vem comigo, vamos nessa! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Benas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. Dessa vez mais um videozão de Tensei. Meus amigos, estamos aqui de volta agora para falar sobre classificação, sobre evolução, sobre mudanças de cada um dos personagens. Bom, acho que a gente vai de personagens que vocês não conhecem até personagens que vocês conhecem também. Aliás, todos aqui vocês conhecem, mas não conhecem as evoluções dele, porque tem muitas evoluções que acontecem lá pra frente da novel, tá? Mas, sem mais delongas aqui, não vamos demorar muito, vamos começar direto pelo Rigurt, mano. O Rigurt, que era originalmente o cara estável, o cara meio enrugado, tá ligado? Aquele velhinho com uma baixa estatura, o Goblin que tava prestes a entrar no leito de morte dele, pelo menos era o que parecia, né? Depois de cada passo, ele parecia que o corpo não ia aguentar lidar mais com o andar dele, aquela bengala, ficava se tremendo tudo, tava até nervoso. Só que mesmo ele sendo tão incrivelmente frágil, as coisas mudaram da água pro vinho. Depois dele evoluir para um Hobgoblin, ele desenvolveu um corpo robusto, um corpo bodybuilder, mano, um corpo musculoso, como se ainda estivesse no auge da vida dele. A altura dele, obviamente, também aumentou, né? Ele virou um homem. Inclusive, pô, a partir disso daí, cara, ele pode ser visto muitas vezes flexionando os músculos dele sempre que dá vontade. Principalmente por conta da responsabilidade dele por certas tarefas, o que acaba expressando o quanto ele ama, o quanto ele é grato por esse novo corpo, principalmente ao Rimuru. Entre todos os Hobgoblins, ele provavelmente é o indivíduo mais musculoso ao longo dessa evolução aí dos Hobgoblins. Ele também, inclusive, a partir dessa evolução, conseguiu uma força de classificação B, sendo o rei dos Goblins, ele também é um dos mais fortes guerreiros entre os Goblins. Daí já entramos direto no filho dele, o Rigur. A gente falou do Rigurt, agora do Rigur, que recebeu também um nome muito parecido com o irmão mais velho falecido. Ele era o segundo monstro a ser nomeado pelo Rimuru, tem uma aparência muito semelhante a qualquer outro Hobgoblin normal, mas as características pessoais dele, o que traz a proeminência nele é aquela bandana que ele continua usando mesmo depois de se transformar num Hobgoblin. O Rigur, cara, ele é o primeiro Goblin que interagiu com o Rimuru, que fez parte da primeira vila de Goblins, que jurou lealdade a Tempest, ao Rimuru no geral, né? E depois de derrotar os lobos gigantes, o Rimuru apontou ele como o capitão dos cavaleiros Goblin. Lógico que depois do incidente do Lord Orc lá, o Rigur, ele desistiu do posto dele como capitão de Cavaleiro Goblin porque ele viu que o Gobta, na verdade, era o cara mais adequado para trabalhar com isso. Em vez disso, ele foi promovido como chefe de segurança para supervisionar a segurança do país. Também temos uma outra Goblinzinha famosa, apareceu aí nessa nova temporada, que é a Haruna, mano. Antes dela receber o nome, ela tinha uma postura muito mais infantil, era muito semelhante à maioria dos Goblins normais, tá ligado? Então, depois dela ter essa recuperação do Rimuru, a Haruna ela já tinha desenvolvido um corpo mais maduro, um corpo semelhante a uma jovem adulta agora. Inicialmente, ela era uma Goblin da primeira aldeia lá, lógico, dos Goblins que o Rimuru encontrou, e depois que o Rimuru salvou essa aldeia e deu a ela esse nome, depois de dar nome a todos os Goblins lá primeiro, né? O Rimuru entrou no modo de sono e ela foi a que cuidou dele durante esse modo de sono por causa do excesso das magículas que ele usou, entendeu? Ela é muito responsável, inclusive, por costura e culinária em Tempest. Desde que os ogros chegaram, ela se tornou discípula da Shuna, então ela tá sempre aprendendo ali, principalmente sobre a tecnologia dos tecidos. Depois dela, mais um Goblin, temos o Gobta, mano. O Gobta, o Rimuru observou o Gobta como um cara que não mudou literalmente nada da forma dele. Durante a evolução dele para Hobgoblin, as pessoas olharam para ele e ficou tipo assim, continua a mesma coisa, tá ligado? Ele, inclusive, é descrito como um Goblin que parece ser uma criança, mas isso ainda assim não parece enganar os inimigos monstros deles não, tá? Já que até o Gabiru, na época que era inimigo ali, ele achou que o Gobta era o Rimuru, por conta de ser um Goblin macabro e tal, um cara super forte.
Ou seja, mesmo que ele seja considerado um tolo, ele provavelmente é um indivíduo muito competente quando a situação exige que ele seja, tá? A destreza do Gobta no campo de batalha surpreende muitos, inclusive eu fico surpreso, apesar de ser meio burro às vezes com algumas coisas, mas ainda assim ele é um cabeça dura natural, um idiota, só que é um gênio oculto. Posteriormente, vice-capitão dos Goblins Riders, ele inesperadamente é alguém que a gente pode chamar de brilhante, sacou? Depois dele já entramos agora nos ogros, como o Benimaru, cara. Como um ogro, ele já tinha uma constituição alta, uma corpulenta, né, era mais encorpado. Originalmente ele era um jovem mestre da tribo dos ogros. O Benimaru ele teria assumido o peso, a responsabilidade do líder de clã dele em breve, se desse. Só que um dia um magin suspeito chamado Gelmud se ofereceu para dar nomes para eles. Não pensando em absolutamente nada, já que esse homem parecia meio indigno da confiança, a tribo jogou ele fora, afastou o cara. Só que sem que eles soubessem, a situação piorou ainda mais quando ele voltou com aqueles 10 mil homens orcs armados, acompanhados desse magin, e massacraram, saíram invadindo toda a aldeia ali, exceto 6 ogros que sobreviveram e escaparam do desastre. Ele correu pro Rimuru, junto com a família dele lá, usando a máscara antidemônio da Shizu nessa hora, causando assim a incompreensão se o Rimuru era um magin ou não era, se era um aliado ou se era um inimigo. Só que com a virada do destino ele prometeu sua lealdade pro Rimuru depois de testemunhar toda a benevolência, toda a promessa de retribuição que o Rimuru fez a eles. Depois da evolução do Benimaru, a constituição dele, ele encolheu um pouquinho para 1,80 m, ficou mais baixo, mais magro. Agora ele estava com a aparência de um jovem de 20 e poucos anos ou até menos. E o cabelo dele ficou menos ondulado, ficou mais liso, mais pontudo. Os chifres dele encolheram ligeiramente, ficaram um pouco menores, né, mais estreitinhos, brilhando mais intensamente do que obsidiana, e os olhos dele ficaram mais relaxados, o que fez ele parecer uma pessoa mais confiante e também mais descontraída ao mesmo tempo. Não tá com aquela cara de revoltado o tempo inteiro da raiva, né? Além disso, o tom de pele dele também mudou para a pele de um humano. Ou seja, se os chifres dele e a aura drasticamente aumentada dele tivessem ocultas, talvez nem fosse possível distinguir ele dos humanos. Graças a Shuna e a equipe de tecelões, ele também recebeu ali todos os outros umas roupas novas muito boas, né, que ficaram legais para ele também, e uma nova katana. Cara, a partir daí o Benimaru se tornou ministro de defesa da Federação de Tempest, atuando como comandante-chefe de todas as forças militares durante as guerras. Ele ocupa o lugar também nos 12 Lordes Guardiões, bem como nos 4 Grandes, sendo inclusive um líder e contado também dentro dos 3 subordinados mais poderosos do Rimuru, entre Diablo, Zejon e, lógico, o Benimaru. Mas a partir das evoluções dele, ele se tornou um Oni justo. A evolução primeira, que foi quando o Rimuru foi para Lorde Demônio Verdadeiro, né, e fez ele evoluir o Benimaru, mas sem mudanças físicas. Depois ele se tornou um Oni do Espírito de Fogo, uma evolução que foi forçada pelo Rimuru, transformando o Benimaru num Lorde Demônio Verdadeiro, que também não teve mudanças físicas, mas aprimoraram muito as habilidades do Benimaru, fazendo com que ele liberasse habilidades como aceleração de pensamento, controle unificador, manipulação de calor e luz, manipulação espacial, barreira multicamadas. Então ele se tornou muito roubado. Depois dele, vamos entrar na família direta agora com a Shuna, cara. Depois do Rimuru chegou no local onde os ogros estavam lutando contra os subordinados dele, ela foi a primeira a reconhecer a máscara dele e chegou à conclusão de que ele era parente do Magin que estava massacrando lá, atacou a aldeia dela e tal, junto com os orcs. Só que depois de ver o quão misericordioso o Rimuru foi, o que ele estava sendo com todos eles, cara, mesmo com essa imensa força, os ogros atacaram impiedosamente sem qualquer explicação. Ela também foi a primeira a julgar que o Rimuru não teria nenhuma relação com esse agressor deles. Inclusive ela parou o Benimaru para que eles não lutassem até o fim, até a morte. Provavelmente o Rimuru ia matar ele. Depois que o Benimaru então decidiu servir o Rimuru, todos estavam prestes a ser nomeados. Ela, mais uma vez, foi a primeira a impedir que o Rimuru fizesse esse negócio de nomear todo mundo, por causa dos enormes riscos que isso acarretava para ele. Apesar do esforço, no entanto, dessa vez eles foram nomeados de qualquer maneira, porque o Rimuru ignorava o fato de nomear os monstros de classificação alta e gastar uma quantidade exorbitante aí de magículas, né? Inclusive com alto risco de perder permanentemente uma parte das magículas. Mas mesmo assim correu tudo bem. E acabou que ele permaneceu com as magículas aí e não perdeu nada. Daí todos evoluíram para o Kijin. Depois da evolução da Shuna, ela assumiu a aparência de uma garota humana de 1,45 m mais ou menos, bem baixinha. Ela parecia mais refinada, mais bonita em comparação com a antiga eu dela, né? Mas os chifres dela diminuíram, ficaram mais estreitinhos, como acontece com todas as evoluções de ogro para Kijin. E cara, ela se tornou um magin a serviço do Rimuru, né? Depois dela ser nomeada por ele, ela, sendo a irmã mais nova do Benimaru, se tornou a principal conselheira econômica do Rimuru, junto com o Rigord.
Outro da família é o Hakuro, cara, o mestre espadachim idoso. O doideira, tá? Porque esse cara, ele tinha uma habilidade lendária, mesmo como ogro sem nome. Só que depois dele ser aceito, ser nomeado pelo Rimuru, ele só ficou ainda mais forte, cara. Ele atua agora como instrutor-chefe das Forças Armadas de Tempest, ensinando todo mundo e também é um dos executivos do Rimuru. Semelhante a todas as evoluções, o Hakuro passou de um velho, que era meio maltrapilho, meio acabado, né? Só que astuto, para um homem de meia idade ali no auge da idade. Foi ele também que treinou o Gazel do Arco lá com a esgrima há 300 anos. Apesar dos ogros terem uma vida média de só 100 anos, para vocês terem uma ideia, o Hakuro ele milagrosamente conseguiu viver mais de 300 anos como ogro antes dele conhecer o Rimuru, porque agora que ele conheceu o Rimuru, a vida dele ainda foi estendida ainda mais através da evolução para Kijin. Próximo é Kurobe, mano. Antes da Guerra dos Orcs, o Kurobe ele já era o mestre ferreiro da Vila Orc, né? E aí por conta da diplomacia da Shuna, convencendo todos para lutar ao lado do Rimuru, ele provou ser uma pessoa inocente e sem ter qualquer correlação com o cara que destruiu a aldeia deles. Os ogros agora, convidados para ficar na aldeia do Rimuru, o Kurobe ele vagou pelo local lá, ficou por um tempo meio que em depressão até ele conhecer o Kaijin. E os dois desenvolveram uma amizade absurda, muito rápida, né? Os dois sendo ferreiros. No dia seguinte, o Rimuru concedeu o nome para o Kurobe e ele já evoluiu para um Kijin e com essa evolução foi alterando um pouco, bastante até a forma física dele. Enquanto o Rimuru se preocupava com alguns dias depois dele nomear os 6 Kijins recém-evoluídos, o Kurobe passou o tempo ali com o Kaijin na forja desenvolvendo materiais, equipamentos, tudo para os Hobgoblins que precisavam lutar. Ele estava comprometido com o trabalho e também cumprimentou o Rimuru quando ele acordou. Mais um da família é o Souei, cara. Depois de evoluir para o Kijin, o Souei encolheu um pouquinho para 1,80 também. Ele tem uma aparência de um jovem magro no final da adolescência agora. E parece incrivelmente calmo e controlado, o que combina muito bem com a personalidade confiante dele. No geral, ele é um homem considerado um homem lindo, com um ar diferente ao redor dele, tá ligado? Um mistério. Graças a Shuna e a companhia, o Souei recebeu um traje totalmente novo, combinado com um esquema de cores azul escuro, que é do jeito dele mais justo no corpo, justamente por quê? Porque ele precisa de mobilidade para poder conseguir fazer as suas missões de espionagem, né? Um espião precisa de roupa justa, por isso que ele anda com essas roupas assim. A aparência dele permaneceu a mesma desde então, ele não recebeu nenhuma alteração, mesmo com as evoluções posteriores. Ele agora serve como ministro de inteligência de Tempest e também a sombra fiel do Rimuru. Sem contar que ele também é o líder do Kurayami, da Federação de Jura, né? Que é um grupo que ele criou de espiões de assassinos para ele treinar. A partir dele temos a Xion, vamos pro roxo agora. A Xion tinha uma aparência muito mais selvagem antigamente, mas semelhante à evolução dos seus irmãos, o chifre da Xion depois que ela evoluiu também se tornou menor, tá ligado? Mais fino, e a aparência cruel dela sumiu pelo fato dela agora ser um Kijin, já que ela não tem mais aquele dentinho dela, né, que parece uma presa, ela se tornou uma bela mulher também com um corpo voluptuoso, aquele corpo grande, né? Atingindo os seus 1,70 de altura também. O cabelo dela ficou muito mais comprido e a pele dela perdeu aquela tonalidade mais roxa. E a aparência dela como Kijin não mudou absolutamente nada mesmo depois dela ter a evolução para um Oni que ela teve mais pra frente. Agora mudando um pouquinho de personagem, saindo um pouquinho dos ogros, vamos pra Souka. Depois de ser nomeada pelo Rimuru, cara, ela evoluiu para um Dragonute. Ela era parte lá dos Homens Lagarto, né? Ela assumiu uma aparência agora de uma humana, com trajes de ninja, que ela também precisava se movimentar, e treinada pelo Souei. Ela é capaz de esconder também as suas asas e chifres, que é o que ela tem. Se os ogros fizessem isso, seria perfeito. O que torna ela, inclusive, perfeita para missões de infiltração, já que ela é muito capaz de se passar por uma humana tranquilamente. E a Souka é uma pessoa zelosa, né? Ela leva o trabalho muito a sério. Por isso, dificilmente ela fala mais do que o necessário. Ela está sempre disposta a deixar o seu orgulho de lado também para salvar a sua casa e as pessoas que são muito mais próximas dela. E também tem um sentimento oculto pelo Souei, tá? Coisa que não dá para esquecer. Fora que a gente tem as amigas dela que também vieram, a Saika e a Touka, que passaram por esse mesmo processo de transformação para um Dragonute e se tornaram pessoas também, né, mais próximas de pessoas. E o irmão dela, né, não pode ficar de fora, Gabiru, mano. Gabiru, capitão dos guerreiros dos Homens Lagartos que residiam lá no pântano antes dele se transformar e evoluir. Ele foi nomeado pelo Gelmut algum tempo antes do início da história. E ele é visto, inclusive, como uma criança mimada, um cara que tem um pobre senso de superioridade sobre os outros, da tribo principalmente, já que ele era o único Homem Lagarto nomeado lá. E porque ele estava cercado por aqueles caras que estavam lá só aplaudindo o que ele fazia, o ego dele já estava lá em cima, irmão. Ele era visto como um idiota pelo Rimuru, só que com o tempo ele foi de alguma forma cativando o Rimuru, embora seja um pouco excêntrico, né? O exílio dele, a adesão dele à Federação de Jura, cara, desde o início,
foi uma mudança muito grande, mano. Tirou uma criança mimada e transformou ele num cavaleiro Dragonite. Ele fez amizade com Vesta, trabalhou ao lado do Vesta, e ele trabalha pra caramba lá no departamento de pesquisa da Federação de Jura, desempenhando um papel importante na produção de ervas e poções de Hipocuter. Ele também é o capitão do Hiryu, cara, principal força de ataque aéreo do país de Tempest, e membro dos 12 Lordes Guardiões aí, membro dos subordinados diretos do Rimuru. Mesmo que ele não pareça muito diferente dos outros homens lagartos comuns, o Gabiru desenvolveu asas de dragão e chifres visivelmente maiores, né? Escamas também, as escamas dele ficaram muito mais firmes. Mas a maior diferença era a cor das escamas, que mudaram de preto e esverdeado para um roxo, e também a forma como elas ficaram mais fortes. Depois dele temos o Geld. Geld nasceu como príncipe do reino orc lá de Orpik, uma nação composta só por alguns orcs perto do reino das bestas, lá de Euranásia, né? Em um certo momento da vida do Geld, cara, uma fome varreu completamente o país dele. Mesmo com a família real lutando para colocar comida na mesa, o pai do Geld, o rei de Orpik, ele ofereceu a própria carne e o sangue para poder sustentar o seu filho. Quando ele festejava com o corpo do seu pai, o Geld assumiu o seu poder dele evoluindo para um lendário Orc Lord, que supostamente despertava uma vez a cada poucos séculos, obtendo um poder, uma habilidade única, intrínseca também nesse processo. No entanto, mesmo com o grande poder de um Lord Orc, ele foi incapaz de restaurar sua terra, que agora estava árida, estava seca, um lugar que o povo dele morava, todo mundo ali. Ele só podia oferecer a própria carne e o próprio sangue, que iriam ficar se regenerando quase que infinitamente ao povo faminto. O Geld, ele ficou completamente sem fôlego, à beira da morte, tá ligado? E foi abordado por um agente chamado Gelmud, que colocou ele lá, né, sob a sua proteção e deu um nome pra ele. E aí foi o que aconteceu, né? Ele invadiu os ogros, ele invadiu Tempest. Foi a derrota dele contra o Rimuru e a promessa de devorar os pecados dele e do povo dele também, que permitiu que o Geld finalmente encontrasse a paz e seguisse em frente. Ele agora servia como Rei Orc, é o líder do segundo corpo que atuava tanto como a última linha de defesa de Tempest, quanto a equipe principal do departamento de construção e manufatura do país, ao mesmo tempo que também atua como um dos 12 Lordes Guardiões do Rimuru. Agora, vamos falar do nosso slimezinho. O Rimuru é o que tem mais transformações e o que mais mudou ao longo do tempo. A gente sabe que o começo dele foi como humano. As características dele, inclusive, de uma forma humana, são quase que idênticas às características da Shizu, porque os dois são japoneses. Só que tem a diferença dos cabelos, dos olhos profundos dourados e tal, tudo que emite uma beleza diferente, sobrenatural, né, que diferencia os dois. O Rimuru também poderia ocasionalmente ser visto usando uma máscara da Shizu em vários momentos ali e vestindo asas de dragão também. Essa seria a forma de pessoa mesmo humano, mas ele tem a forminha dele de slime aqui no mundo, que é uma forma muito interessante também. A gente gosta de ver ele de slime quando ele nasceu, foi conseguindo derrotar os monstros como slime na caverna e se desenvolveu, se transformou num bichinho fraco, num cara absurdo. E aí ele ganhou a forma humana inicial dele dentro desse mundo, que é o Kimuruzinho que a gente conhece. Antes de consumir lá o Orc do Desastre, ele era uma criança que não parecia ter mais de 6 ou 7 anos. Tinha o cabelo curto, normalmente vestindo roupas simples, tudo feito de pele e tal. Antes de mudar as coisas, ele tinha uma combinação icônica dele. Só que aí, quando ele se tornou uma semente de Lorde Demônio, um aspirante, depois dele consumir o Orc do Desastre lá, o Geld, o Rimuru ganhou mais 10 centímetros mais ou menos de altura e os cabelos dele ficaram significativamente mais longos, dando uma aparência de uma criança agora mais velha, né, por volta dos 9 anos mais ou menos. O traje principal nesse período aí, ele consistia em calças pretas, aquelas calças largas dele, a jaquetinha bonita e a blusa branca também, que ficava por baixo. É o que ele se mantém daqui pra frente, tá? Tanto que quando ele se torna um Lorde Demônio verdadeiro, depois do Festival da Colheita lá, depois da evolução dele para um Slime Demônio, o Rimuru ganha mais 10 centímetros de altura, dando uma aparência de uma criança agora na idade entre 10 e 12 anos. Mas se tu acha que para por aí, não para não, cara. Ele ainda tem a forma final do slime final. Depois dele evoluir, né, entre aspas aí, para um dragão verdadeiro, posteriormente reencarnando ali no slime ultimate, né, no slime final, ele cria uma forma humana. A forma humana dele nessa hora é de uma adolescente andrógena, mesmo que seja mais feminina, de 15, 16 anos mais ou menos. E seguindo a mesma lógica, ele continua com o mesmo traje principal dele. A partir daí entramos na Shizu também. A Shizu, cara, ela era uma jovem, né? Quando ela era pequena, a gente sabe que ela foi convocada pelo Leon. Teve a evolução toda dela a partir dali, porque o Ifrit ficou dentro do corpo dela, né? Meio que o Leon fez isso para poder dar um abrigo pro Ifrit e para ela não morrer. Ela tem uma estatura média, olhos e cabelos pretos, além de cicatrizes da queimadura dela lá do Japão. Cara, depois dela se separar do Ifrit é que foi o problema, porque o Ifrit durante um tempo ficou lá e perdeu o controle dentro do corpo dela. Quando ela se separou, ela acabou se tornando uma humana mais uma vez. E lentamente não foi até rápido, ela se tornou uma senhora frágil de cabelos brancos.
e o Rimuru mesmo não conseguiu, né, segurar ela, teve que consumir ela para não deixar ela morrer. Ela meio que morreu dentro dele, a alma dela vive nele. Depois dela, temos um subordinado muito fiel ao Rimuru, cara. O Ranga, mano. Não podemos esquecer dele. O único lobo gigante do clã dele a ter uma aparência diferente. Ele tinha várias regiões de pelo prata azulado, ao redor do pescoço principalmente. O focinho dele era diferente. As extremidades do membro, cauda. Inclusive, aquela estrela na cabeça dele era marca, mano, notável, icônica do Ranga. E quando ele evoluiu para Lobo da Tempestade, ele cresceu num comprimento de 5 metros, mais ou menos, junto com o chifre dele, que se projetava agora chifre de unicórnio, é o Lobo Córneo. E olha só, ele também ganhou muitas habilidades, principalmente de controlar o tamanho dele, o que permitia ele encolher o tamanho para ele ficar semelhante a um lobo gigante normal, ou até mesmo chegar no tamanho de um cachorro normal, tá ligado? Mas ele também evoluiu mais do que isso. Ele se tornou um lobo estrela. Esse lobo estrela, o estelar, né, que ele se tornou, enquanto ele desviava as magias do Rimuru dentro da sombra do Rimuru, o Ranga conseguiu alcançar esse estágio evolutivo de lobo estelar sem ninguém perceber. Nem o próprio Rimuru percebeu que ele estava lá escondido e evoluiu. Mas ainda assim tivemos outra evolução. Foi quando ele foi para Lobo Estelar da Tempestade. Os músculos dele ficaram muito mais inchados, as garras endureceram, as presas dele se afiaram e um chifre extra apareceu no topo da cabeça dele. Quando ele usava todos os poderes dele agora, principalmente os poderes de raio, mano, ele era todo revestido por um raio dourado pulsante através dele. A energia demoníaca vazava como uma descarga elétrica, sacou? E isso fazia com que ele conseguisse liberar raios de energia pura, cristalizada, continuamente. Depois dele temos o Adalman também. O Adalman, cara, ele já foi um cardeal nos primeiros dias, lá da Santa Igreja Ocidental, mano. Quando a organização, na verdade, não tinha nem alcançado a reputação que tem na história de hoje dessa temporada, pra você ter uma noção. Com o passar do tempo, ele estava um passo de se tornar um santo. Só que isso nunca aconteceu por causa dos planos sinistros dos 7 luminares, que são a galera da igreja. Eles estavam temendo a ascensão do Adalman ao poder, e eles enganaram o Adalman para que ele partisse para reprimir um grande exército de mortos-vivos que ameaçava o povo dele. Só que ele não sabia das verdadeiras intenções dessa galera, então ele foi o quê? Partiu com um amigo dele de confiança, o Albert, junto ali com a força expedicionária que tanto admirava ele. Só que esperando por ele, quando ele chegou lá, tava uma legião de mortos-vivos liderados por um dragão zumbi no extremo da floresta de Shura, cara. E isso acabou se tornando o local de morte dele. O Adalman acabou caindo nessa batalha, mas o amigo dele, o Gadra, ele usou a arte secreta que ele inventou de reencarnação no Adalman, o que fez ele se tornar um seguidor da Luminous depois. Só que aí, como aconteceu aquilo tudo da Shuna, recrutar ele para conhecer o Rimuru e tal, ele se tornou um ex-seguidor da Luminous, né? E o Adalman demonstrou uma extrema reverência a ela, o que permitiu ele se tornar melhor em práticas de magia, principalmente magia sagrada. Mesmo depois de mudar a fé pro Rimuruísmo dele, né, a característica de seguidor fanático não diminuiu nem um pouco. Pelo contrário, ficou ainda mais forte. Devido a isso, o Diablo e a Xion também sentem uma certa afinidade por ele. E já que a gente comentou de Diablo, entra-se no Diablo. Cara, o Diablo, a gente sabe que ele é um primordial, mas ao mesmo tempo ele é um arquidemônio. Antes de ele se tornar o Diablo, ele era o Noir, né? O cara elegante, vestindo aquelas roupas dele como se fosse um príncipe. Fora isso, ele parecia na verdade um humano normal até, mesmo que também fosse capaz de abrir as asas e aquelas garras de demônio que ele tem. Quando ele evoluiu para o Senhor Demônio, a mudança de aparência do Diablo era possivelmente a menos drástica de todas, tá? De qualquer evolução, com só as roupas dele, que eram roupas de príncipe, sendo substituídas por roupas de mordomo, refletindo inclusive o desejo dele de servir como mordomo do Rimuru. Mas apesar disso, porém, a dignidade do Diablo não diminuiu, mas sim aumentou. E detalhe, mais pra frente temos uma outra evolução dele também, quando ele se torna um Lorde Demônio. Sim, o Diablo se torna um Lorde Demônio. Mas cara, não muda nada, ele só fica cada vez mais forte também. Agora, por último, temos o Veldora, cara. O Veldora, depois de ser libertado do estômago do Rimuru, ele foi presenteado com um dos dublês lá do Rimuru, uma cópia do corpo dele como um recipiente para o Veldora reencarnar. E ele remodelou ali o corpo ao seu próprio gosto. Agora ele é aquele morenaço lourão, com 2 metros de altura inclusive. As alterações no corpo do Veldora tornaram ele um cara com rosto mais masculino, mesmo com características faciais gerais do Rimuru permanecendo, né? Porque o Rimuru também tem um rosto meio feminino. E como o Veldora aprendeu a suprimir a tremenda aura dele antes de deixar a caverna selada, cara, ele parece mais para a maioria das pessoas como um cara bonito, sacou? Mesmo que seja um pouco intimidador, tanto que é por isso que a galera olha pra ele e fala, ué, esse aí é o Veldora? Esse realmente é o Veldora que fugiu o dragão da tempestade? Sim, porque ele não tá liberando aquela aura absurda. Imagina se todo mundo encontrasse ele liberando a aura absurda dele.
Aí, meu irmão, todo mundo ia saber que era o Veldora de longe. Bom, família, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por mais um vídeo. Agora eu quero saber de você aí nos comentários uma sugestão para um próximo vídeo de Tensei. Se vocês querem que eu continue trazendo Tensei aqui no canal, obviamente, eu amo falar dessa obra, vocês sabem disso. E cada dia a gente está pensando em coisas diferentes para falar. Por isso eu conto com a sua ajuda nos comentários de um tema bacana. Em que tiver mais like, eu trago no próximo semana aí, hein? Vamos que vamos, confio em vocês. Tamo junto demais. E pra você dar uma força maior ainda no canal, se inscreve e ativa o sininho se você não for inscrito e nem tiver o sininho ativado, mano. Se você já for inscrito, confere só se o sininho tá ativado. Mas, cara, dá essa força pra gente. Tamo muito perto. 199 mil. Cara, parece que foi ontem que eu falei pra vocês que eu tava com 195, quase chegando em 200. Mas vamos atingir essa marca juntos, hein? Tamo junto, galera. Beijo no coração de vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado por tudo. Valeu!